a linguagem humana, vamos dizer, ela tem este poder de ela desencadear efeitos sobre as pessoas sem referência ao objeto que elas estão falando. Certas palavras já estão imantadas de uma aura emocional por si mesmas. Outro dia mesmo eu estava comentando isso, falando dos hinos dos vários países. Se você pega o hino nacional americano, é a descrição de uma batalha, né, da Guerra da Independência. Se você pega o hino da Grécia, tá certo? Ele se refere, vamos dizer, à origem remota do conceito de liberdade, que aparece na própria Grécia. Ele diz: nós te reconhecemos pelo teu rosto, porque nós vimos você antigamente. Mas, se você pega o hino do país de Gales, fala da língua do país de Gales, que é uma língua que só 800 pessoas falam, né? Então, as pessoas se esforçando para que a língua não morra. Então, todos esses hinos falam de alguma coisa. Se você pegar o hino nacional brasileiro, ele fala do quê? Está tentando criar uma emoção por meio de meras palavras. É uma emoção cívica. Não tem uma referência a uma experiência comum. Você está entendendo? Essa experiência, por exemplo, a Guerra da Independência, bom, foi uma experiência que todo mundo viveu. Não é isso? A luta pela liberdade. Que são os tais de raios fúlgidos? Né? E o lábaro estrelado? Quer dizer, do que estão falando, meu Deus do céu? Entendeu? Então, isso é comum a toda a América Latina. Os hinos da América Latina são todos assim, tudo blá, 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 esperando criar emoções a partir, vamos dizer, do impacto direto das palavras, sem referência a coisas do mundo. Então isso aí é uma espécie de psittacismo social, você entendeu? Então, pela linguagem, você vê a linguagem dos nossos políticos, você vê um discurso de um presidente americano, ele é como um amigo falando com um círculo de amigos. Você pega um discurso de deputado brasileiro, já é um negócio de uma solenidade, uma linguagem juridiquês, né? Hoje, outro dia, o Álvaro Dias falando: não, nós temos que defender o homem contra as aleivosias assacadas. Oh, raios! Xingar a mãe do homem. Quer dizer, não são coisas concretas, são palavras que vêm imantadas de um prestígio por si mesmas. Nossa, você vê coisa. No discurso do Benjamin Netanyahu, coisas reais da vida do povo israelense, né? Então, isso aí, vamos dizer, a cultura latino-americana foi toda feita assim. Que é a cultura do estamento burocrático. Quer dizer, é um bando de picareta que toma conta do Estado, só vê o seu próprio interesse, tá certo? E quer manter as pessoas, vamos dizer, num estado de sujeição aceita, continuar trabalhando para eles. Quer dizer, não é uma origem boa. Se você pensar bem, por exemplo, quando houve a nossa independência brasileira, o que era a população brasileira? Metade era escravo, meu Deus do céu, e a outra metade um bando de pé rapado, e lá em cima tem a meia dúzia de caras que tinham dinheiro. Então, que experiência em comum essa pessoa tinha vivido? Essas pessoas tinham vivido. Eu acho que não havia uma única experiência que fosse compartilhada por todos. A primeira foi a Guerra do Paraguai. De todos participaram, os escravos, os senhores de terra, todo mundo. Então, aí, bom, consolidou uma ideia nacional. Logo depois acabou. Né? Depois, que outras experiências são vividas como só a Copa do Mundo. Agora, hoje, por exemplo, com esse movimento popular, tá bom, agora nós temos uma experiência vivida em comum. E isto pode gravar na memória das pessoas e deve ser passado para dentro. Para quê? Para que essa experiência se repita e não morra. E daí ela passa a ser uma coisa real da nossa vida. Agora, você fala, ouviram do Ipiranga? Quer dizer, quantos caras tem no Ipiranga? A nação inteira? Foi um cara que estava lá fazendo cocô, levantou. Todo mundo sabe que foi isso. Parece dar a impressão que foi assim um grito nacional, o povo inteiro se levantou. Nada, foi o cara que combinou o negócio com o pai dele, pô. Quer dizer, uma trama que houve dentro do estamento burocrático entre duas pessoas, pai e filho.
E nós queremos dar a impressão de que isto foi um grande acontecimento nacional, não foi nada. Então nós, vamos dizer, precisamos de novos letristas de hinos nacionais que falem de coisas que o povo vivenciou, que ele conhece, falando da realidade, em vez de criar essa eloquência pomposa e vazia. Né? Se aqui um deputado falar no parlamento como Álvaro Dias ou outro, os caras vão dar risada da cara dele. Falei, esse cara fala esquisito, pô. Chega com aleivosias assacadas. Quer dizer, não pode falar como as pessoas falam. Você vê o discurso do Ronald Reagan, pô. Ou do Abraham Lincoln, né? O Abraham Lincoln fez a carreira dele na base da piada. Mas se um presidente da República do Brasil pode fazer uma piada? Não pode, né? Olavo, me ocorreu algo pelo seguinte, já que você durante a aula estava falando de linguagem e de personalidade, só que você está falando dos hinos, já percebe que a linguagem desse povo latino-americano, especificamente o brasileiro, é uma linguagem que conspira contra a autenticidade. Claro! E isso Vocês estão ouvindo o que ela está falando aí? O pessoal está ouvindo aí? E isso traz um prejuízo não só para o povo enquanto povo, mas para os indivíduos. Isso é uma tristeza sem fim, porque é tudo vazio. É trágico, porque você vê que no Brasil claro. Existem exemplos aos quais você deva se pautar para realizar. Um povo que não realiza grandes feitos, ele fica diminuído, né? Você vê aqui, como no Brasil se fabrica um herói com nada. Você lembra que queriam beatificar o Betinho? Sim. Saiu na Veja, um santo brasileiro. E o que? O cara era um comunista espertalhão que inventou um jeito de se apropriar das organizações de caridade para favorecer o partido. Foi isso, apenas isto. Eu não posso dizer que ele é um cara irreal, não, alguma coisa ele fez. Tá certo? Mas ele fez isto. Não, o que ele fez não tem nada a ver com santidade. Experimenta você orar para São Betinho. São Betinho, eu estou com hemorroidas, me cure. Experimenta para ver o que acontece. Né? Então, e no entanto o pessoal cai nisso. O que quer dizer? Você fazer uma realidade, criar uma realidade por meio do impacto das palavras. E evidentemente do prestígio anterior de quem fala. Ah, saiu na Veja. A nossa literatura tem uma bela tradição de luta contra isso. Quer dizer, os escritores que de novo restauravam a linguagem da realidade contra, né, esta classe pomposa, idiota de mandatários e políticos, etc. A obra do Leão Barreto é isso, a obra do Graciliano Ramos é isso. Né? Todos os nossos bons escritores restauravam permanentemente a linguagem da realidade. Né? Mas não adiantou, porque eles eram pouco lidos. Que influência pode ter? Bom, o único escritor que exerceu influência grande no Brasil fui eu. Né? Popular, falando, né? Isso é uma sorte extraordinária, porque os outros escritores, o pessoal nem prestaram atenção, foram prestar atenção logo em mim. Né? Mas eu espero que os meus escritos tenham ensinado às pessoas algo do que é a linguagem da realidade e algo do que é a linguagem das impressões hipnóticas. Não é isso? Por exemplo, a coisa de você confundir, né, valores e fatos. Por exemplo, você não pode dizer que o PT é comunista porque isso é antipatriótico. Eu digo, mas desde quando a história tem a obrigação de ser patriótica? Ela tem a obrigação de saber se é um fato ou se não é. Você não pode apelar a um juízo de valor contra um juízo de fato. Você não pode dizer isso porque é feio, porque nos magoa, porque nós não gostamos. Isso aí tudo, o raciocínio do Vila é esse, se você fala que o PT é comunista, você vai ter que dar um golpe militar. Nós não queremos o golpe militar, então não pode falar. Meu Deus do céu, o que é isso? Que tipo de raciocínio é esse? Quer dizer que agora a história do passado, né, depende de um golpe militar futuro? Você está doido? Então esse tipo de confusão
Né? E as pessoas entram num delírio verbal mesmo, onde você, usando certas palavras que estão carregadas de prestígio, positivo ou negativo, você se ilude e ilude os outros. Esse pessoal que está falando da estabilidade das nossas instituições, o que é isso? Estabilidade das nossas instituições significa assim, tem um monte de bandido que tomou conta de tudo, está roubando tudo, nós não podemos tirá-los de lá por meios legais e não queremos os meios ilegais. Então não podemos fazer nada. Isso é a estabilidade das nossas instituições, então quer dizer que as instituições já caíram e não há meio de levantá-las. É isso que é a estabilidade das nossas instituições. Mas é bonito falar a estabilidade das nossas instituições, tranquiliza as pessoas. Então você está falando não porque a coisa existe, mas porque você quer dar uma impressão. E essa troca de impressões vamos dizer, é o debate político nacional, é todo mundo tentando parecer que é bonzinho. Então é uma linguagem viciada mesmo, profundamente viciada, mas não é de agora que está viciado desde o hino nacional, pô. Hein? Você pega o nosso hino à bandeira, eu digo, bom, o que a bandeira simboliza? Pensa bem, a bandeira dos Estados Unidos simboliza as primeiras colônias que lutaram, morreu gente pra caramba e botaram os ingleses para correr. É isso que simboliza. Agora, a bandeira brasileira significa o verde das nossas matas, o ouro não sei das quantas, o céu estrelado. Esses são elementos da natureza física. Não ações humanas. E será que você vai ficar tão emocionado assim com o verde das nossas matas? Ah, tá cheio de jacaré, olha que coisa bonita. Tem jacaré, tem anta, tatu. Então não é um símbolo verdadeiro, tá certo? É um símbolo do território e não da sociedade humana. E o território não pode ser objeto de tanta afeição assim. Ao mesmo tempo, essa questão da experiência compartilhada que você falou, você tem no futebol, por exemplo, né? Que Bom, mas é uma experiência real. É real, mas pensa que tem por trás dela. Os clubes todos, as pessoas não largam aquele negócio, o cara está roubando. Sim. E ele está lá e tal. É muito miserável isso também. Enquanto experiência compartilhada. Mas pelo menos é miserável. Como experiência compartilhada é absolutamente miserável, mas tem a vantagem que pelo menos é real. Pelo menos a partida aconteceu mesmo e nós ganhamos ou perdemos. Mas e coisas que você nem sabe se aconteceram ou não. E quando não é coisa, não é acontecimento, é coisa, como o caso da bandeira.